Olá, amigos runners, como vocês estão? Tudo bem? Primeiro aproveito aí para pedir para vocês se inscreverem aí no canal, ativar as notificações, dar aquele seu like, compartilhar, ajudar o canal aí a crescer, que a principal ideia desse canal é estar incentivando, estar ajudando os novos corredores, estar fazendo as pessoas se apaixonarem por esse esporte que a gente tanto gosta também. Eu ia postar para vocês, o próximo vídeo seria o treino do morrão, que eu tinha falado no vídeo anterior, que eu tinha feito. Só que deu um probleminha aqui em casa, a gente ficou sem internet. O meu irmão não conseguiu estar editando o vídeo, então vou fazer um outro vídeo para vocês. E esse vídeo relacionado aí à ultramaratona é um relato para vocês de como foi o meu nascimento como ultramaratonista. Como foi o primeiro treino de ultramaratona que eu fiz. Na verdade, se você for pensar, pela distância toda, foi uma ultramaratona. Depois vocês veem aí no link da descrição, tem o meu relato que eu fiz por escrito no blog dos Ultraloucos, ultraloucos.blogspot. Tem um link aí embaixo e vocês vão ver o relato completo de como foi esse primeiro treino aí visando ultramaratona, que praticamente foi uma ultramaratona. Bom, como vocês sabem aí, o pessoal do Ultraloucos, a maioria dos treinos, os longões de domingo já são treinos para ultramaratona. Só que eu tinha feito treinos ali na região do Montanhão, do Morrão, que foram treinos aí para 32, 35, no máximo eu tinha chegado a 38. E eu tinha feito, na época, em abril, minha primeira maratona aí, tô com a camisa dela, Maratona de São Paulo. Esse ano eu vou tá fazendo ela novamente, em abril, vai ser a minha quarta maratona. E a minha maior distância percorrida tinha sido 42 quilômetros. Eu ainda não tinha feito uma distância acima dessa, acima da distância de maratona. E era uma vontade muito grande que eu tinha de estar fazendo um treino longo, um treino aí que passasse de 60 quilômetros e tudo. Aí eu lembro que o Pedro Senfarani, aí, grande ultramaratonista, um monstro aí das ultras, aí BR-135, da 300, fez Badwater, esse Pedrinho aí é um dos caras que eu me inspiro bastante. Ele falou que ele tinha feito 2 semanas atrás um treino até a Ilha do Bororé, que fica na região sul de São Paulo, fica ali mais ao sul de Santo Amaro. Saindo do Riacho Grande, aqui em São Bernardo do Campo, pegando as 2 balsas, você consegue chegar até a Ilha do Bororé, até a terceira balsa, que aí vai ali para Santo Amaro. E ele falou desse treino, eu achei muito interessante, passava dos 50 quilômetros. Aí eu falei pra ele assim, Pedrinho, tô com bastante vontade aí de ter essa experiência de estar passando de 50 quilômetros, tá chegando em 60 quilômetros, né? Aí ele falou assim, estagiário, o pessoal me chama de estagiário, pra vocês verem o nível, né? Já passei dos 60 quilômetros aí, já fiz uma ultramaratona e sou estagiário do pessoal, então vocês veem o nível aí dos mestres, né? Então ele falou pra mim, não, a gente pode fazer, né, esse treino, tudo. E aí eu lembro que na quinta-feira eu não treinei, né, não fui pra rua, esperando esse treino no sábado, tudo. Aí chegou na sexta-feira, um dia antes do treino, e comecei a passar mal. Eu lembro que começou a minha garganta a raspar, comecei a ficar com calafrio. E isso foi na noite de sexta-feira, eu tinha passado na Decathlon para comprar gel, para comprar umas barras aí para estar levando para esse treino, porque nesse treino você tem que repor, tem que gel é essencial, mas também tem que levar algumas coisas para você tá comendo no meio do caminho, porque é muito nutriente que você perde. E se tiver muito sol, então bem mais ainda, tem que comer também, tem que se hidratar muito mais, então é bastante interessante. Eu lembro que eu tinha ido na Decathlon e aí eu comecei a ter uns calafrios, eu comecei a ficar a só querer ficar deitado, querer chegar em casa logo. Eu falei assim, bom, tá chegando aí a hora tá chegando a hora que eu vou ficar doente. Acho que eu vou ficar com dor de garganta, alguma coisa assim, e eu vou ter que abortar o treino. Eu não queria abortar o treino. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe que eu tava ficando ruim e tudo. Ela foi e fez um chá de leite quente com canela, fervendo, sabe
aquelas receitas caseiras, né, que encontra na internet que você acha que não vai dar certo. Aí eu lembro que ela fez pra mim e eu tava deitado aqui, tudo tava mal. Aí ela falou assim, ó, você tem que tomar pelando, é bem quente, é, porque senão não vai adiantar. Aí eu tomei, lembro que queimava o céu da garganta todo, tudo. E aí Aí eu tomei e comecei a suar bastante. Eu lembro que eu peguei no sono, suei a noite toda e quando eu vi, acordei, botei o celular para despertar, era umas 5 horas da manhã. E quando eu vi, tinha melhorado, parecia que não tinha acontecido nada. Tava muito bem pro dia seguinte. Então, assim, se vocês tiverem dor de garganta forte aí, chá, esse leite quente com canela aí fervendo é a solução. Esses dias eu fiquei ruim também, tomei e passou na mesma hora. Essa é a solução. Aí eu lembro que eu acordei, fui, ainda tava com um pouquinho de tosse, a garganta ainda tava raspando um pouco, mas parecia que eu não tinha ficado muito mal na noite anterior. E aí eu fui pro treino com eles, né? Então a gente saiu lá da casa do Pedrinho, ali perto da Senador Vergueiro. Aí a gente pegou o quilômetro 23 na Anchieta, foi lá pro Riacho Grande, e seguiu ali até a primeira balsa. Dali foi uns 17 quilômetros e eu lembro que nesse percurso a Cláudia também, a esposa do Pedrinho, também estava junto com a gente e aí ela fez esse treino de 17 quilômetros e aí depois retornou. E ali na primeira balsa eu tomei um gel, comi a minha primeira barra de cereal, tudo. E ali eu tava bem, né? Ali nesse percurso já tem bastante pirambeira até essa primeira balsa. E aí, quando chegou na primeira balsa, a gente foi, pegou a balsa e eu acabei sentando uns 5 minutos, não, uns 10 minutos ali para atravessar o rio. Quando chegou do outro lado da balsa, e foi do quilômetro 17 a 29, só o fato de ter ficado cansado, né, e eu tinha feito um pouco mais forte no comecinho, já foi bastante sofrido para mim. Então do quilômetro 17 ao 29, e ali já estava começando a pegar o sol, foi bastante sofrido. Eu lembro que eu comecei a sentir umas fraquezas na perna, tudo começou a ser bem difícil de tá continuando. E e aí a gente conseguiu chegar até a segunda balsa, foi sofrido. Chegou ali na segunda balsa, a gente comprou aqueles salgadinhos Stinks. Na verdade não comprou, o Parreira tinha na mochila. Com a gente também foi o de Claire e também foi o Parreira. O Parreira ele leva um monte de coisa na mochila, né? Salamitos, esses salgadinhos Stinks com sal grosso, tudo. E isso ajuda demais em ultramaratona. Isso ajuda muito, né? Porque tem bastante sal e ajuda bastante. Aí eu lembro que eu comi isso, a gente comprou uma Coca-Cola. Aí quando passou a segunda balsa, na terceira balsa já estava zerado. Porque a Coca-Cola ela é um dos principais amigos dos ultramaratonistas e maratonistas. Ela, por incrível que pareça, ela ajuda demais, né? Pela alta quantidade de sódio, por ter cafeína, por ter açúcar. Ela é como se fosse um remédio. Você está ali à beira de um colapso, ela já te ajuda, já te faz levantar, né? E aí eu lembro que eu tomei e ali da segunda balsa até a terceira, ali na Ilha do Bororé, já foi bem mais tranquilo, já não estava com aquelas dores nas pernas. Bom, chegamos ali na terceira balsa, na Ilha do Bororé, então ali já estava 36, 37 quilômetros, a gente parou para almoçar. E isso eu nunca tinha feito, almoçar e depois voltar correndo. Isso para mim era uma coisa totalmente inédita de estar fazendo. E aí eu lembro que a gente parou num restaurante ali que o Pedrinho conhecia, que a outra vez que ele fez o treino ele já tinha parado. E aí foi macarrão com ovo. Macarrão com ovo, bastante carboidrato aí para estar aguentando a segunda etapa do treino. E eu tava preocupado porque sempre que eu como eu fico com bastante dores abdominais. E se eu começo algum movimento depois de comer. Então eu fiquei bastante preocupado com relação a isso, né? Mas aí eu não comi tanto, né? Comi o suficiente. E aí depois de uns 30 minutos a gente voltou a correr ali. Então a gente voltou da terceira balsa e ia voltar pelo Rodoanel, né? O Rodoanel passava por cima ali da Ilha do Bororé, a gente ia voltar por ali.
E aí eu lembro que foram 2 km que eu não estava conseguindo correr, porque estava com essas dores abdominais, né? Porque a digestão, é, o sangue ele vai para o estômago e aí ele vai fazendo a digestão. Se você começa a se movimentar, ele vai para outras partes do corpo e aí você fica com essas dores abdominais mesmo. Bom, aí passou esses 2 km, a gente chegou até o Rodoanel, começou a acostumar, né, o estômago e essas dores pararam. Quando chegou no Rodoanel, eu até me surpreendi bastante. Ali eu consegui fazer um sprint ali de uns 3 km a pace abaixo de 5:20 e mesmo assim ainda não estava conseguindo alcançar o Pedrinho, que pode ser a distância que for, ele consegue manter um ritmo muito forte. E ali eu fiz esses 3 km fortes, só que depois eu até me arrependi. Por quê? Quando chegou no quilômetro 45, quando eu tinha parado de dar esses sprints, eu comecei a ter umas dores, foram horríveis nas pernas. Então começou a me faltar muito, mas começou a me faltar muita perna. E tava difícil até de andar. Era melhor correr e também não estava conseguindo correr, mas era melhor correr do que andar, porque tava faltando perna, tava bem fraca a perna. E aí foram do 45 até o 63, foram 18 km ali de sofrimento, que eu ficava toda hora olhando pro o Dicler ficou comigo o tempo todo lá atrás. Aí ele ficava olhando pra minha cara e falava: estagiário, estagiário, eu já passei por isso. Aí ele dava risada. Aí eu reclamava: mas essa Anchieta não termina nunca, esse Rodoanel não termina nunca. Ele: não, já vai terminar, estagiário, calma que já vai terminar. Vamos fazendo assim, olha, uma estratégia mental. Você tá vendo aquele poste ali? A gente vai correr até aquele poste. Quando chegar nele, a gente anda. Vai fazendo isso com a tua cabeça que isso vai ajudar. E isso ajuda mesmo. São pequenas estratégias e pequenos gatilhos mentais que ajudam quando você está nessa parte. Quando você está numa maratona, quando você está numa outra maratona. Isso ajuda bastante, né, a tua mente. Você vai se distraindo. E aí a gente foi fazendo isso nesses 18 km e aí deu tudo certo. Passamos Rodoanel, passamos Anchieta e aí chegamos lá na casa do Pedrinho. Aí o Strava deu aí 63,8 km. E no quilômetro 61, 62, eu comecei a ter umas dores muito fortes embaixo do pé. E aí já estava o sinal de que eu precisava trocar o tênis, que na época eu estava correndo com o Olímpicos e ele já estava bastante desgastado. Ainda eu fiz uma outra maratona que também começou a ficar com essa mesma dor embaixo do pé. E essa dor embaixo do pé num lugar que eu quebrei há uns 6, 7 anos atrás, né? Eu quebrei a região do metatarso embaixo do meu pé, então esse tênis estava fazendo doer. E aí eu lembro quando chegou no quilômetro 60, quilômetro 61, começou a doer essa região. E aí já estava dando sinais de que precisava trocar o tênis. Legal foi que eu consegui ainda chegar correndo ainda no final. Mesmo depois de tudo isso, ainda consegui chegar correndo. Tava bastante fadigado com as pernas. O fôlego tava em dia, graças a Deus, isso tava tranquilo. Mas ainda consegui chegar correndo, mesmo que devagarinho, mas consegui chegar correndo. E esse foi o grande teste aí que eu fiz para outra maratona. Foi quando eu passei dos 60 km. E aí depois eu vou contar para vocês aquele troféu ali atrás da Ultramapa, como que foi. Ali eu também cheguei próximo dos 60 km e ali eu não fiquei fadigado das pernas, não tive essas dores horríveis que eu tive nesse primeiro treino. Mas é algo que todo mundo deveria vivenciar, uma outra maratona, porque você leva o seu corpo ao limite. Cada quilômetro de uma outra maratona conta. Então tem horas que você está bem e tem horas que você acha que nossa, você vai terminar muito bem, como foi quando eu dei esse sprint no Rodoanel. Eu falei assim, nossa, eu vou terminar isso muito bem. Aí no quilômetro seguinte eu não estava aguentando mais de dor nas pernas. Então, cada quilômetro conta. Você tem que ter uma boa cabeça, você tem que ter um bom psicológico, você tem que ter uma boa estratégia. Você não pode fazer mais do que seu corpo aguenta, com relação à velocidade, com relação
Com relação à mesma distância, você tem que estar preparado para estar fazendo essa distância maior. E, e você tem que fazer aquilo que você já está acostumado a fazer. Então, não pode inventar na hora, porque a ultramaratona ela cobra. Esses treinos maiores eles cobram. Você consegue fazer, você consegue terminar, é possível, só que você tem que ter um preparo legal e você não pode inventar na hora. Então é isso, ultramaratona, cada quilômetro conta. E é uma sensação quando você termina única, de você ter feito mais de 60 quilômetros, sabe? É algo que parece que é um sonho impossível, que é insano, mas é possível sim. Bom, me despeço de vocês, amigos runners. Esse foi o meu relato do meu primeiro treino aí para ultramaratona. Foi para a Ilha do Bororé. Isso foi em junho do ano passado. E depois disso eu consegui fazer a minha primeira ultramaratona, mais 2 maratonas. E agora estou aí visando a minha segunda ultramaratona, Morungaba, está chegando em maio. E me sigam lá no Instagram, nas redes sociais, para vocês verem como tá essa preparação. E se Deus quiser, esse ano quero fazer mais um treino grande assim como foi esse da Ilha do Bororé. Um grande abraço para vocês, amigos runners. Até mais.